Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este webinar sobre dor eruptiva, que está englobado no âmbito da comemoração do Dia Internacional do Enfermeiro pela Associação Científica dos Enfermeiros. Eu sou o enfermeiro Ricardo Silva, faço parte da Associação Científica dos Enfermeiros do Centro Hospitalar de Lisboa, do Centro Hospitalar de Lisboa Central, e é com muito gosto que estou aqui hoje com vocês e também com os restantes preletores deste webinar, por quem eu tenho uma grande estima e admiração, e tenho a certeza que vai ser aqui uma oportunidade muito rica para falarmos sobre um tema que eu acho que é bastante importante, que é a dor eruptiva. Perdoem-me, mas gostava de fazer só aqui uma ligeira publicidade inicial à associação, que já a Associação Científica dos Enfermeiros já nasceu no ano de 2000, já tem mais de 20 anos de história, e ao longo deste tempo tem-se dedicado a promover o desenvolvimento profissional dos enfermeiros do Centro Hospitalar de Lisboa Central. Os sócios desta associação têm que ser enfermeiros do centro hospitalar. A quem está a assistir a este webinar e trabalha no centro hospitalar e não é sócio, incentivo-vos a irem ao site para fazerem a inscrição, porque temos várias iniciativas e acho que o nosso trabalho tem valor e lá está, precisamos dos sócios para conseguir continuar com estas iniciativas. Vamos então começar o webinar. Gostava de apresentar, em primeiro lugar, a doutora Alice Cardoso, que é anestesista, tem competência em medicina paliativa, medicina da dor e gestão das unidades de saúde. Tem também uma pós-graduação em acupuntura médica. Tem uma vasta experiência em consulta da dor e em cuidados paliativos, já foi a coordenadora da equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos do Lisboa Central, neste momento está no Lisboa Ocidental, no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, sendo também coordenadora da equipa, e vai-nos então começar por falar um bocadinho sobre o que é a dor eruptiva e a importância desta problemática. Doutora Alice Cardoso, faça favor, muito gosto de tê-la connosco. Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e estar aqui com pessoas, a maioria que eu conheço há muitos anos, e é um prazer conhecer alguém que, de novo também. Vou tentar ser bem sucinta, porque acho que não tem muito, tem muito mais sentido o debate e o ouvir também as outras pessoas e os temas que as outras pessoas vão apresentar, do que propriamente o falar pura e simplesmente sobre a teoria do que é a dor irruptiva, mas é sempre um prazer falar sobre um tema que me é querido, como todos sabem, que é a questão da dor. Vou aqui compartilhar a tela. Está compartilhada. E pronto. Espero que estejam a ver bem. Portanto, a dor irruptiva temos de haver sempre num contexto de uma dor que surge num contexto de dor crónica. Não há dor irruptiva quando estamos a falar de dor aguda. O facto de levar um pontapé numa perna ou dar uma canelada não é uma dor súbita, muito dolorosa, mas não passa a ser uma dor irruptiva por isso. Portanto, uma dor irruptiva tem de ser, por definição, uma dor que surge espontaneamente, por um motivo provocado ou não, mas numa situação de dor, num doente que à partida tem dor crónica, que está medicada, e idealmente está bem controlada. E depois surge esta dor. E esta sim é a verdadeira dor irruptiva, aquela que é um desafio para nós para tratar. E quanto mais curto, isso vamos falar ao longo do tempo, quanto mais intensa e mais curta a duração dessa dor, maior o desafio para nós. E maior o desafio que continua a ser colocado à indústria farmacêutica para fazer fármacos que consigam dar resposta a situações destas que são de muito difícil controle. Portanto, a dor irruptiva, como estão a ver aqui, portanto, existe num contexto em que existe uma dor
persistente ao longo do tempo, que com a medicação regular, seja em Perose ou noutra forma de administração, que é ali a linha azul, nós conseguimos manter a dor mais ou menos controlada, mas de vez em quando surgem picos. A medicação ideal para essa dor era uma medicação que nós dessemos quando começa a dor e acabasse quando terminava a dor, esse pico de dor. Ora, aquilo que vamos ver, e vamos ver ao longo deste webinar, é que a medicação se aproxima disso, mas não é tão assim. E daí o grande desafio de o que dar, como dar, que fármaco escolher e, sobretudo, diferenciar bem se trata ou não de uma dor verdadeiramente irruptiva, por definição. E, portanto, temos de pensar que dor irruptiva não é uma exacerbação da dor. Um doente oncológico, por exemplo, com metastização hepática, com uma distensão da sua cápsula de Gleason, que aumenta, que vai, por aumento dessa metastização, vai aumentar a sua dor, isso não é uma dor irruptiva, é uma exacerbação da sua dor. Ou o doente que tem metastização óssea e que, porque movimentou sei lá, metastização ilíaca e movimentou a anca e a sua dor aumentou. Isto não é uma dor irruptiva. Também não é dor irruptiva a titulação de dor. Quando nós estamos a titular, surgem-nos picos de dor, mas é porque nós não conseguimos ainda controlar o doente. E é daí que, por definição, o doente tem de ter a dor relativamente controlada com uma medicação basal, para depois nós considerarmos que aí sim surge uma dor irruptiva. Não é aquela dor que surge porque nós ainda não conseguimos controlar a dor basal do doente. Não é? E, portanto, temos que começar por aí e depois, então, começar a falar se é irruptivo ou não é irruptivo. Uma dor de fim de dose. Quando estamos, sobretudo, na fase de titulação ou na fase de agravamento das situações de dor, muitas das vezes a medicação que damos não dura ou as 12 horas ou os 3 dias que a medicação prescrita cronicamente deveria durar. E, portanto, nós temos antes das 12 horas ou antes no caso dos transdérmicos, antes das 72 horas, o doente começa a ter dor. E começa a ter dor 1 hora antes, e depois tem dor 2 horas antes, e isto não é dor irruptiva, é simplesmente a medicação que nós estamos a dar já não é suficiente, já não consegue atingir os níveis ou o tempo que deveria durar, e, portanto, porque a dose que estamos a administrar é uma dose insuficiente para a intensidade da dor do nosso doente. E então, partindo do princípio que nós temos um doente que tem uma dor controlada, nós já titulamos, já conseguimos assegurar bons níveis estáveis de analgesia do doente, mas aparece-nos dor. E estas dores podem ser de vários tipos para serem consideradas, ou dentro da dor irruptiva, elas podem ser de vários tipos. Pode ser uma dor espontânea e talvez que esta seja, para mim, o maior desafio. É aquele doente que normalmente está bem, está controlado e está em repouso, sentado ou deitado, e de repente sente uma dor fortíssima de gritar e que lhe dura 5 minutos. Isto nós não temos até agora
nenhum arsenal terapêutico nos responda a esta situação. E esta situação não é tão invulgar como possa parecer, infelizmente, para o doente que a tem. E, portanto, esta é, sem dúvida, para mim, o grande desafio que nós temos e onde nos sentimos verdadeiramente impotentes a controlar, porque adquire às vezes uma intensidade tal que, mesmo que subamos um pouco o nível basal de analgesia, não podemos ir muito além, porque às tantas começamos a ter os efeitos secundários, porque a maior parte do tempo o doente não vai ter a dor com essa intensidade. E, portanto, não vai necessitar daquelas doses loucas de analgesia. E, portanto, e, consequentemente, vai ter os efeitos secundários. E, portanto, é, sem dúvida, para mim, o maior desafio é esta dor espontânea. Devia ser arriscada dali, não posso, mas por mim vou tirar a vaga dali. É uma dor de cabeça, para o doente e para nós. Depois temos a dor incidental. Pode ser volitiva, depende da vontade. Somos nós que é o doente que quando sobe umas escadas agrava a sua dor, ou quando se levanta da cama, ou quando vai à casa de banho, e portanto está associada a um determinado movimento, e que portanto nós às vezes podemos conseguir antecipar esse ato. Por exemplo, lembro-me de uma situação frequente, que é doentes, que é muito frequente na zona de Lisboa, pessoas que vivem em casas que não têm elevador e têm de descer e depois subir uns lances de escadas, por exemplo, para irem à rua dar um passeiozinho ou irem tomar um café. E têm uma dor intensa quando fazem este tipo de movimentos. Aí tem toda a justificação dar-se uma medicação prévia, porque nós já sabemos, o doente já sabe que vai sentir dor naquela altura, e depois, como aquilo é uma coisa que vai durar pouco tempo, toma a sua medicação, faz o que tem a fazer, volta para o seu repouso do seu lar ou do seu cadeirão e pronto, e passa-lhe a dor, mas também passa o efeito da medicação e fica tudo bem. A não volitiva, nem sempre podemos nem sempre podemos antecipar. Mas muitas vezes também são dores que duram, não, ao contrário da dor espontânea, que o que a caracteriza mais é a curta duração no tempo. A não volitiva, que pode ser, por exemplo, tossir, não é? Que é muito desagradável, porque dura muito pouco, mas às vezes na não volitiva há várias das situações em que a dor permanece durante algum tempo, permanece ali meia hora, porque a pessoa tossiu, mas não tossiu uma vez, não é? Teve ali um ataque de tosse. Pronto, e há situações que lhe dá, os doentes de vez em quando têm acesso de tosse, e ficam todos muito doridos, e depois aquilo passa. E para essa poderia ser uma não volitiva, não tosse porque quer, mas aquilo dura algum tempo e aí nós temos arsenal terapêutico para conseguir controlar razoavelmente. E depois temos a dor associada a procedimentos. Mas, mais uma vez, para ser considerado irruptivo, não é a dor associada a procedimentos do doente normal que não tem dores nenhumas, porque aí temos de ter muita atenção à questão da dosagem da medicação, porque nos outros doentes são doentes naifes de opioides. E um doente com dor crónica que, por exemplo, faça pensos e que nós já sabemos que os pensos são extraordinariamente dolorosos, portanto, devemos antecipar. Um penso não vai ser uma coisa que vai ser muito demorada, vai ser extremamente dolorosa e, portanto, nós antecipamos e damos a medicação. Por exemplo, no caso concretamente dos cuidados paliativos,
Isto acontece-nos muito porque seja por feridas malignas, seja por feridas por depressão, acontece muito frequentemente serem muito, muito profundas e muito dolorosas. Às vezes a profundidade não está propriamente, desde que tenha aquelas áreas todas necrose, não é tão doloroso, mas infelizmente a maioria delas são extraordinariamente dolorosas e requerem o auxílio de medicação. E sem dúvida que os medicamentos que estão no mercado para tratar a dor irruptiva são extraordinariamente úteis. Desculpem estar em inglês, mas aliás não é desculpem, foi de propósito porque não quis estar a traduzir, ao contrário da definição de dor irruptiva, que fiz uma tradução livre, aqui deixei estar esta recomendação da Associação Europeia de Cuidados Paliativos para precisamente chamar a atenção para a importância que a Associação Europeia de Cuidados Paliativos dá à questão da dor irruptiva e à necessidade de utilizar as várias formulações que existem no mercado para tratar esta dor. Uma dor que se caracteriza sempre por ser uma dor de rápido, de um curto, um rápido início da ação e uma curta duração. Curta que pode ser tão curta que sejam uns minutos, pode ser curta de 1 hora. Mas não estamos a falar de dores que durem 4 horas, por exemplo. Isto já não é uma dor irruptiva, nós fomos uns nabos a controlar a dor do doente. Portanto, temos de não confundir a nossa incapacidade de às vezes controlar as situações e pôr-lhe nomes bonitos. Não, o nome irruptiva é para algo que é curto no tempo e de alguma forma inesperado, podendo ser esperado, mas de alguma forma tem algo de inesperado e de curta duração. Aqui a questão temporal é extraordinariamente importante. Portanto, e daí eles recomendarem medicações que sejam administrados, no caso, por exemplo, dos procedimentos, administrar um pouco antes para que possamos garantir que vamos ter um doente com qualidade de vida e sem picos de dor e que, portanto, vai conseguir tolerar todos os procedimentos ou os movimentos que são necessários a serem feitos, não é obrigatoriamente ser procedimentos, podem ser atos que o doente necessita fazer e que os vai executar sem um grande sofrimento. O medicamento que existe no mercado e que é mais frequentemente utilizado para dor irruptiva é sem dúvida o fentanil, o citrato de fentanil. O fentanil existe nas formulações de sublingual, transmucoso tanto pode ser a pastilha como o que é colado como um selinho, e existe o spray nasal. A minha experiência e que ao fim destas décadas, cabelinho branco, ao fim destas décadas é sobretudo de cuidados paliativos, já mais do que dor crónica, apesar de eu ter começado pela dor crónica, mas que aqui no meu caso dor crónica em doente paliativo, sem dúvida que o transmucoso é o que menos utilidade tem para nós. E isto por uma questão simples. O doente paliativo é um doente, por definição, um doente frágil, que pela sua debilidade não tem a capacidade de ficar a esfregar, isto no caso dos chupas, que mais à frente irão falar, das formulações comerciais,
não têm capacidade de ficar um quarto de hora a esfregar na mucosa o medicamento para ser totalmente absorvido. Por um lado, porque 15 minutos daquele movimento é pedir algo de muito exigente fisicamente, e depois porque as mucosites, as infecções da mucosa, as mucosites orais, portanto, infecções da mucosa oral por cândida ou outros agentes, são muito frequentes devido à sua baixa imunidade e, portanto, não são doentes que não toleram este tipo de medicação. Daí que o sublingual e o spray nasal sejam soluções mais adequadas ao doente de cuidados paliativos. O spray nasal, que em Portugal teve um lançamento mais recente, em cuidados paliativos no setor público, que é onde eu trabalho, não o utilizo muito, porque todos eles têm um preço elevado, apesar da comparticipação, mas no caso o spray nasal fica particularmente dispendioso. Tendo, no entanto, uma vantagem, que é a rapidez de atuação em relação aos outros. É de facto muito rápido, mas que se torna extraordinariamente exigente para nós, clínicos, só prescrever, porque nem sempre o doente tolera bem a dose administrada. Portanto, é preciso titular também muito bem qual a dose a administrar em spray. Ao contrário, por exemplo, de um sublingual ou até mesmo de um transmucoso, então é facílimo, basta chupar e engolir, e aquilo só 20% é que é absorvido, portanto não serve de nada. No caso do sublingual, se não deixar lá o comprimido muito tempo na boca, acaba por não absorver todo o comprimido. No spray isso não acontece, vai mesmo absorver toda a dose e, portanto, é preciso ser cuidadoso quando se começa a administrar, para se ter a certeza que não vamos deixar o doente com algo de uma obnubilação pela rapidez de atuação. Mesmo assim, a rapidez não consegue resolver-nos o problema daquela que tinha falado, da dor espontânea, porque por muita rapidez que haja, se pensarmos num doente que de repente começa com uma dor lancinante, até que ele chegue ao medicamento e administre o medicamento e o medicamento faça efeito nos seus 5, 6 minutos, que é o mínimo de atuação, já se foi embora. Portanto, corremos um bocadinho atrás do tempo. Nas outras, felizmente, nas outras situações, consegue-se um bom resultado e, portanto, a dor irruptiva, e era esta mensagem que eu queria deixar para antes de passar para como é que se faz a titulação. Eu não quis estar a entrar nisso porque a sua enfermeira Raquel Santos vai falar sobre esse tema, mas é muito importante, primeiro, sabermos e termos a capacidade e a humildade, sobretudo, de titular bem a medicação para controlar uma dor crónica. E aí, então, se surgirem dores, podemos falar de dor irruptiva, não de dor que surgiu de fim de dose, nem um SOS, que às vezes é necessário porque há determinadas horas do dia em que o doente, porque faz mais esforços, fica durante algumas horas com dor. Aí estas formulações não têm sentido e isto não é irruptivo. Irruptivo tem que ver com curta duração no tempo e, portanto, é preciso sermos sensatos a medicar, sensatos a medicar antes, sensatos a identificar e depois sensatos na escolha da formulação adequada ao nosso doente, à situação do nosso doente e à causa
ao motivo que lhe provocou aquela dor. E isto porque a nossa função é aliviar o sofrimento, dar qualidade de vida. Obrigada. Muito obrigado nós, doutora Alice, pela sua preleção, sempre recheada da sua experiência profissional, que é uma das coisas que eu acho que faz com que ainda seja mais rica. Já agora queria fazer aqui uma à parte que eu esqueci-me de dizer no início. Nós, no final das 3 apresentações, vamos ter um período de discussão. Eu pedia-vos, a quem quiser fazer alguma pergunta, e existe cá em baixo na barrinha uma parte que é o Q&A, que é questões e resposta, que é o que aparece quando clicamos, e por favor façam aí as vossas questões, que eu depois no final das apresentações remeterei as perguntas então para cada um dos preletores, está bem? Estejam à vontade e nós agradecemos que façam-nos questões. Vamos passar então agora a palavra à enfermeira Raquel Santos, que é especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiatria e é já há bastante tempo que integra a unidade multidisciplinar de dor crónica do nosso Centro Hospitalar de Lisboa Central. Raquel, é um prazer ter-te aqui, uma enfermeira da nossa instituição, e vai-nos falar um bocadinho sobre os cuidados de enfermagem nestas situações. Olá. Olá, boa tarde a todos. Para já agradecer o convite que me foi feito e saudar todos os enfermeiros neste Dia Internacional do Enfermeiro. Ora, o que é que eu vim aqui então? Foi-me pedido para vir falar sobre um bocadinho também, partilhar a experiência. A minha experiência, sobretudo em dor crónica e não então doença tão avançada como vós em paliativos. E, portanto, vou aqui partilhar a minha tela. Vou partilhar. Ora bem. E dar aqui um bocadinho mais os aspectos práticos no controlo da dor eruptiva e aqui algumas questões relacionadas com o ensino que é feito ao doente, que é a área em que nós acabamos por atuar. Gostava de começar com algumas premissas que para mim, e sobretudo em dor crónica, é muito importante. E a primeira de todas é privilegiar realmente e valorizar a descrição de dor que o indivíduo faz. Nunca a partir das nossas assunções, mas sempre aquilo que o indivíduo, dor é aquilo que a pessoa diz que é. E portanto temos que nos guiar por essa experiência que acaba por ser individual, é subjetiva porque realmente só quem a sente é que sabe como é que ela é. E deixa-me só que eu estou aqui. E portanto, como a experiência é individual, os cuidados têm que ser centrados e adequados a cada indivíduo. Qual é, no fundo, a nossa missão? É fornecer o máximo de conhecimento, é potenciar, no fundo, a literacia e a autonomia dentro daquilo que é possível, e agora direcionando para vós em paliativos, portanto, a autonomia o mais longo no tempo possível, e a capacidade de decisão sobre os percursos de saúde, portanto, um doente informado que acaba por saber decidir também sobre o seu percurso. No fundo, é empoderar o indivíduo para que seja parceiro de cuidados, e aqui é esta parceria, não é? O indivíduo como fazendo parte da equipa multidisciplinar. Portanto, a autonomia e a autogestão são o objetivo principal, e os cuidadores formais, que no fundo somos nós a equipa, e os informais, que são a família e o cuidador informal, são a rede de suporte. E, portanto, é a congregação de todos estes esforços por forma a que a pessoa faça o seu percurso de doença ou de saúde. Aqui é sobretudo, e para mim valorizo muito isto, que é a importância da relação, que é sustentada sobretudo na confiança e no respeito, e a relação estabelecida entre o indivíduo, o cuidador, a família e uma equipa multidisciplinar. Equipa multidisciplinar é essa, portanto, nós sozinhos não fazemos nada, portanto, tem que ser uma equipa formada, informada, proativa, empática,
sobretudo apoiante e disponível, contactável, e o doente tem que ter essa noção. Muitas das vezes pode nem sequer utilizar o telefone, mas sabe que o tem, ou o contacto, e que nós estamos lá para o ajudar. E isso vai potenciar realmente a confiança, a segurança, o bem-estar e a esperança, que é aquilo que nós temos que dar ao indivíduo, não é? E a esperança não no sentido global, mas a esperança que vamos ajudá-lo a controlar a dor que ele tem. E então nós intervimos sobretudo no conhecimento, para que o indivíduo então saiba autogerir o seu processo de saúde-doença, para que saiba autogerir o seu regime terapêutico, despistar os efeitos adversos, as complicações e saber atuar também por forma a ser corrigidos. No fundo, ele está connosco, nós ensinamos, e depois em casa ele vai fazer esta autogestão, reportando-nos e dando-nos o feedback daquilo que vai acontecendo, por forma a que possamos fazer também os ajustes. E também preparar o indivíduo para saber identificar a necessidade de procurar cuidados de saúde. Portanto, cada vez mais que ele saiba quando é que deve procurar os cuidados de saúde, quando é que deve contactar as equipas portanto, implica que ele saiba reconhecer bem a sua dor, saber os vários momentos em que pode realmente isto ser um sinal de que nos deve contactar. E para que tudo isto aconteça e para que realmente consigamos atingir os objetivos, principalmente, e quando falamos em opioides, é preciso desmistificar tudo. E quando eu falo tudo, é falar abertamente sobre a questão dos opioides, porque muitas das vezes, e está definido na literatura, as barreiras à adesão, no fundo, ao regime de medicação, tem a ver sobretudo com os mitos relacionados com os opioides. E se nós não dermos espaço a que isto, ou perceber ali em determinadas alturas os silêncios, o medo da adição, o receio de que muitas das vezes colam a ideia de que o facto de estar a aumentar uma dose de medicação é sinal de final de vida, e isto podem ser barreiras realmente a que se consiga controlar a dor, que se consiga fazer uma medicação eficaz. E é preciso perceber realmente estas questões e responder verdadeiramente a tudo aquilo que nos é colocado em termos de questões por parte do indivíduo. Portanto, haver abertura. Ora, primeiro que tudo, e relativamente à dor, e um bocadinho na continuidade daquilo que a doutora Alice também já falou, temos primeiro a avaliação, não é? Localização, onde é que dói, já conhecida ou nova, portanto a dor que ele tem neste momento, é aquela dor que nós já conhecemos, é uma dor diferente, é uma dor que nos pode dar aqui algumas pistas, é os tais episódios fora do contexto habitual, e aqui as cronologias também da dor, há quanto tempo, o que é que mudou, se é uma dor diferente daquilo que é o habitual, se existem picos de dor, quando, a duração desses picos e relacionar com o regime medicamentoso. E aqui vamos voltar àquilo que a doutora Alice estava a dizer, portanto tem a ver com despistar finais de dose, portanto se a medicação, principalmente os transdérmicos, estamos a chegar ali ao final e precisamos de aumentar a dose, isto não é dor irruptiva, precisamos de ajustar realmente a medicação, perceber aqui às vezes alguns agravamentos da própria doença, e ir relacionando tudo isto e caracterizando cada vez mais. E à medida que vamos fazendo isto, vamos também ensinando o indivíduo a conhecer a sua dor e também a saber controlá-la. A intensidade, e perceber aqui com a escala da dor, os máximos, os mínimos, os médios, quando é que são os picos, a qualidade da dor, como é que dói, não é? Portanto, os descritores, para perceber se é necessário, tal como a doutora Alice disse, perceber se é necessário ajustar o regime medicamentoso, porque podemos não estamos perante a dor irruptiva, mas estamos se calhar no descontrole de uma dor neuropática que precisa de ajustar medicação. E depois os fatores precipitantes, se existe dor, a tal dor incidental volitiva ou de procedimento, se há relação com as atividades de vida, com os tratamentos, quando é que isso acontece. E depois o que é que alivia, não é? Se a medicação alivia, como é que alivia, quanto tempo, e para perceber realmente aqui as diferenças. Uma das coisas que nós utilizamos em dor crónica são os diários da dor, que nos podem ajudar
e muitas das vezes ao doente a visualizar também aquilo que se passa, porque com o passar dos dias, muitas das vezes a pessoa esquece, e o facto de ir registando permite-nos a nós ter um perfil da própria dor, de como é que está a fazer os SOS, de como é que está, ou como é que faz a medicação de resgate, se está a ser eficaz ou não. E é um registro simples, com os dias divididos em 24 horas, onde o indivíduo, o cuidador, a família, no fundo, quem está, anota a hora do pico de dor, a intensidade, depois quanto tempo é que durou, quantos resgates é que fez, se obteve alívio de quanto tempo, e acrescentar qualquer outra situação que seja relevante. E isto permite-nos perceber rapidamente se existe controle da dor basal, ou se, e se é necessário fazer doses de aumento ou não, ou se estamos perante realmente a dor irruptiva e depois adequar a medicação de acordo com o que o indivíduo sente. Em relação ao regime medicamentoso, isto realmente é a base, não é? De acordo com a dor e as suas características, portanto, a medicação da dor deve sempre ser, o esquema deve ser individual e adequado, no fundo, às características da dor e ao indivíduo. Portanto, de acordo com a literacia, as capacidades, as limitações, os fatores económicos, tudo isto tem que ser tido em conta quando se estabelece o regime medicamentoso. E é individual, portanto, há ali uma regra ou outra e há guidelines para estabelecer os regimes medicamentosos, mas, de uma forma geral, isto é adequado, nunca é igual para todos os doentes, não é chapa 3, portanto, cada um tem o seu esquema. Deve ser o mais simples possível, com horas fixas, que também é aquilo que é determinado pela OMS em termos de controle da dor, com horas fixas para as doses basais, com terapêuticas de resgate on demand, portanto, a pessoa é que determina a hora a que faz, e é importante ensinar o indivíduo quando é que deve fazer a medicação e não ter medo. Muitas das vezes a questão dos SOS, as pessoas acham que é para evitar de fazer, e ensiná-los que não. O SOS é aquilo que a pessoa tem, não só para nos dizer a nós qual o ajuste que é para fazer, como também aquilo que ela tem na mão para controlar aquela dor que surge quando não há mais, quando já fez tudo o que tinha para fazer em termos de esquema de medicação. Portanto, não só para a titulação basal, mas para o controle da dor irruptiva. Ora, tal como a doutora Alice falou, e passo diretamente, não vou passar para o fentanil, existem no mercado 5 formulações rápidas de fentanil com 3 vias de administração. Temos então a sublingual, a transmucosa e a nasal. Nas vias sublingual e transmucosa são condições essenciais para a administração, e portanto estamos a falar de via oral, a inexistência de lesões na cavidade oral. E aqui as mucosites, despistar lesões que possam haver até de própria doença, não é? E, portanto, haver uma boa hidratação da mucosa e, portanto, ensinar o doente no sentido de fazer uma boa higiene oral e bochechar sempre que vai fazer, bochechar ou hidratar a boca antes de fazer a medicação. A importância também de ensinar o doente a não ingerir líquidos ou alimentos durante a administração. Vou começar pelo aqui, tanto sublingual, temos um deles é o Velofente, e o Velofente tem aqui 5 dosagens, 133, que é a mais baixa, 267, 400 microgramas, 533 e 800 microgramas. O tempo de dissolução é até 2 minutos e o início da ação é ao fim de 6 minutos. Portanto, aquela dor que a doutora Alice há pouco falava dos 5 minutos, aqui acaba por não ser coberta por este, não é? Então os outros muito menos. No sublingual abstral, que é similar, portanto, ao Velofente, a dissolução também é até 2 minutos e o início da ação é até aos 10 minutos. Tem dosagens também são 6, e tem 100 microgramas, 200, 300, 400, 600 e 800. Os comprimidos vão mudando a forma de acordo com a dosagem, um bocadinho para o doente também conseguir perceber que há, portanto, que comprimido é que tem. O que é importante aqui ensinar? Acho que me falta aqui um.
Está bem. Peço desculpa. Ora bem, na via sublingual, velofenteobstral, a titulação, e portanto vamos falar aquilo que a doutora Alice há pouco falava, não estamos a falar de titulação de dose basal e portanto que é diferente, estamos a falar sim na titulação para a dor irruptiva. E na titulação para a dor irruptiva, aqui para ambos, quer para o velofente, quer para o abstral, o processo é o mesmo. Começamos sempre pela dose mais baixa, isto para determinar qual é a dose que o indivíduo vai precisar para obter alívio. Usamos pela dose mais baixa, portanto, no velofente 133, no abstral começamos por 100. Se aliviou, portanto, administrou, se aliviou, mantém a dose na toma seguinte. Se passados 15 a 30 minutos não obteve alívio, pode fazer mais um da mesma dose. Portanto, no caso do abstral faz mais um de 100, no caso do velofente faz mais 133. Na vez seguinte, o doente vai começar pela dose que fez, ou seja, portanto, isto não obtendo alívio, não é? Ou seja, faz 266, sim, no 267, começa com 267 e depois junta mais 133, estou certa, não é? No abstral faz 200 e se não aliviar passados 15 a 30 minutos, faz novamente 100, ok? E pronto, e vamos tentando fazer assim até chegar à dose que é aquela que alivia a dor irruptiva do indivíduo. O que é importante aqui também e relativamente a esta medicação, explicar ao indivíduo e à família. Só deverão ser retirados os comprimidos do blister no momento de utilizar, porque corre o risco de, com a umidade, portanto isto são medicamentos que é para diluir com a umidade da boca, portanto correm o risco de ser deteriorados ao contacto com a umidade. Não deve ser retirado empurrando, portanto não é para empurrar o blister, mas sim puxando a película para trás para retirar o comprimido. Não deve ser desmagado ou dividido e o comprimido deverá permanecer debaixo da língua até a absorção completa. Portanto, aqui vem a imagem, no fundo, que temos aqui abrir, tirar cada comprimido, abrir, portanto, desta forma e colocar bem debaixo da língua. Fentanilo transmucoso oral, portanto, e este é o mais conhecido e que provavelmente a maior parte das pessoas também conhecem em treinamento e tudo mais, porque durante muito tempo foi utilizado, que é o Acti, que era conhecido como o chupa, embora não se deva dizer chupa para não causar riscos com as crianças, está bem? Existe no mercado 200, 400, 600, 800, 1200, 1600, em toda a minha experiência de unidade de dor, a dose mais alta que utilizamos foi para 800, muito raramente. O tempo de dissolução 15 a 30 minutos, início da ação 15 minutos. Aqui, comprimido, como se fosse um comprimido, um cabozinho, e aqui normalmente tem a dose escrita no cabo. Tem aqui, em termos de manipulação, também não é muito simpático, portanto tem que se cortar, tem que haver sempre uma tesourinha para cortar esta parte, tem que ser mergulhado em água e depois é esfregado contra a mucosa entre a bochecha, entre a gengiva e a bochecha, e portanto para cima e para baixo. Portanto, doentes com incapacidade de mobilização, doentes com falta de força, com astenia, portanto doentes paliativos, normalmente ou têm que ter ajuda se tiverem a fazer isto e portanto não, acaba por se tornar complicado. Depois temos o Breaquil, também transmucoso, são os pensos bucais, 15 a 30 minutos de dissolução e o início da ação é ao fim de 10 minutos. A via oral, portanto, é um penso pequenino que deve ser colocado, pressionado no interior da bochecha durante 5 minutos. Depois é colocado um penso de 200 microgramas. Verifica-se alívio ou não. Se não houver alívio, na vez seguinte poderá ser colocado então dois pensos. Portanto, o máximo que podem ter é
e deve ser colocado para não haver sobreposição de cada lado da boca. Podem ser colocados até vários pensos. É evitar mover a língua, não deve ser mastigado, portanto ele acaba por se dissolver, não deve ser nem mastigado, nem deve ser engolido e antes da dissolução, porque acaba por não surtir efeito. Também de manipulação, não é muito simpático este medicamento. Depois temos o Pecfent, que é a via nasal. Cada sistema permite 8 pulverizações, portanto estamos a falar de 8 administrações. É um medicamento que é caro, portanto não será, em algumas situações, tal como a doutora Alice disse, de primeira linha, digamos assim. Temos atualmente um doente a fazer, mas porque tem via oral impedida, com uma neoplasia da língua, e portanto fez aqui um jogo entre morfina e Pecfent para tentar controlar, para aproveitar a via nasal. Tal como já foi referido, a questão da absorção, que é muito rápida, e portanto ensinar o doente e tem vários momentos, portanto este não é também um sistema muito amigável, digamos assim. Para já o ensino é demorado, temos que demonstrar, voltar a demonstrar e portanto ponto número 1, vem nestas embalagens, portanto vou mostrar anterior, é uma embalagem fechada em que traz um doseador. Quando tem as duas riscas, portanto, ainda não está a uso, tem que se pulverizar para o ar sem atingir ninguém e vai reduzindo até aparecer o verde. Quando aparece o verde, está pronto. Portanto, isto implica alguma destreza e alguma percepção em termos de compreensão daquilo que nós estamos a explicar e demonstrar várias vezes. Quando está verde, o doente poderá fazer então a inalação, tapando uma narina e fazendo na outra. Ensinar o doente que pode não sentir nada e, portanto, não faça nova pulverização porque não sentiu nada. Vai ouvir no clique e aqui é confiar no clique. Portanto, dizer ao doente que se ouviu o clique é porque foi feito. A via nasal. Aqui fica assinalado, aqui assim, o número de inalações que foram feitas. Portanto, quando chega ao 8, acabou e, portanto, tem que ser inutilizado. Em termos das inalações, o que é considerado, e em termos de titulação, começa pelos 100 miligramas. Se não aliviou, só na vez seguinte é que poderá fazer, então, 200 miligramas. Portanto, uma inalação em cada narina, está bem? Até se chegar à dose que há de fazer. E depois vai-se subindo a prescrição. Em termos de escolha, portanto, também já foi abordado pela doutora Alice, para além dos aspectos da farmacocinética e da eficácia, tem que ser também a preferência do indivíduo, complexidade de manuseio, capacidade de destreza, as condições clínicas do mesmo, e as questões económicas também pesam na escolha do medicamento. Vigilância e segurança, aqui sempre a avaliação da evolução da situação, do controle da dor, do funcionamento psicossocial, portanto toda a capacidade, se o indivíduo consegue controlar e portanto se consegue fazer as suas atividades de vida, se consegue fazer a sua vida social, se consegue, portanto esse é um dos objetivos. Os efeitos adversos, portanto, a sonolência e a obstipação que nos vão guiando aqui, que vamos tendo que controlar, e os comportamentos aberrantes que estão descritos, que têm a ver com as não adesões, com as adições, isto aqui já mais para os doentes de dor crónica. Só mais aqui um alerta em termos de segurança, o armazenamento, a conservação e a eliminação dos medicamentos, isto também tem que ser ensinado, também. Em termos do desperdício, estamos a falar de opioides, não deitar para o lixo normal e entregar na farmácia. E pronto, com isto dou o meu contributo e passamos ao palestrante seguinte. Raquel, muito obrigado pela tua preleção. Acho que foi extremamente útil. Acho que
é importante porque, como tu disseste, durante muito tempo só tivemos um fármaco, que era o Actic, neste momento temos outros, mas que cada um deles tem as suas particularidades. E nós, enquanto enfermeiros, nos serviços de internamento, se calhar às vezes ainda não tivemos grande experiência com este tipo de administrações, ou aparece-nos um doente que fazia isto em casa e depois não sabemos muito bem como é que havemos de fazer. Se o doente lá está, como tu disseste, já tiver o ensino bem feito, ok, ele próprio nos vai dando aqui algumas dicas, mas é sempre bom nós termos a certeza que as coisas estão a ser feitas como é suposto. Muito obrigado pela tua preleção, Raquel. Agora, para terminar com chave de ouro, temos connosco a enfermeira Ângela Simões, que é especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área da pessoa em situação paliativa. É doutorada em enfermagem, mestre em cuidados paliativos, trabalha na equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos da Unidade Local de Saúde Castelo Branco e também é docente na Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Eu lancei aqui um desafio à Ângela, se quer vir falar um bocadinho connosco sobre o que é que tem saído na literatura nos últimos tempos sobre dor eruptiva, e é sem dúvida um grande desafio, porque às vezes as coisas são um bocadinho contraditórias, mas vou deixar isso para ela. Muito obrigado, Ângela, por estares aqui connosco e força. Então, muito obrigada, em primeiro lugar, à Associação pelo convite, por aceitar esta estrangeira entre os lisboetas, não é? E vir-vos falar, e este convite foi feito pelo Ricardo, um grande colega e amigo, e que me lançou este desafio enorme, porque é um trabalho que temos estado a fazer os dois em conjunto, que em breve as pessoas saberão o que é, e que me obrigou a revisitar o que eu sabia sobre dor eruptiva e fiquei assim um bocadinho assustada. E comentei isso com o Ricardo, e é um bocadinho isso que eu vos venho falar. Eu vou compartilhar aqui a tela, tentar que não ocupar muito tempo. E engraçado o que dizia a doutora Alice, acho que mesmo não nos tendo encontrado antes, não nos vamos repetir, está bem? Porque eu fui controlando o que vocês disseram e se fosse preciso apagava algum slide, mas acho que não, acho que nos portamos muito bem. Então vir aqui falar disto e no dia que é o Dia Internacional do Enfermeiro, falar da evidência, porquê? Porque temos que ter consciência que nós na nossa prática diária temos modos de fazer que poderão não ser os mais corretos, não só para os enfermeiros, mas para todos os profissionais de saúde. Há muitas intervenções que fazemos ainda muito baseado na tradição, eu faço porque sempre se fez assim, ou por empréstimo, porque alguém que eu considero um modelo me disse que aquilo funciona, então eu acho que sim que funciona, por tentativa e erro, e nós sabemos que no controle da dor, e principalmente neste desafio da dor irruptiva, é muito às vezes assim que se consegue controlar a dor do doente, pela nossa experiência pessoal, e a enfermeira Raquel falou nisso, e às vezes nós quando trabalhamos com estes doentes, a noção que temos que este fármaco funciona melhor com aquele é apenas a nossa experiência, não é? Ou então por intuição ou por raciocínio. O que me preocupa a mim, o que nos deve preocupar a nós todos, é que muitas vezes trabalha-se na base do eu acho que o fentanil é melhor, eu acho que a dor irruptiva surge por isto ou por aquilo, e achar, isso já é um provérbio, é a mãe de todos os erros, não é? Porque é uma argumentação que é única e exclusivamente baseada em suposições e opiniões pessoais e não há nada que o comprove. E isto vai-nos mostrar que há uma lacuna grande entre o que nós sabemos e o que fazemos, e a prática pode e deve ser alterada, e estes momentos que a associação organiza, eu com certeza acredito que as pessoas que nos estão a ouvir hoje, amanhã se calhar vão trabalhar de forma diferente, por isso a evidência não tem a ver só com a pesquisa na literatura, mas por estes momentos de compartilha de saberes de várias pessoas. Temos que alterar esta prática baseada exclusivamente na tradição e baseá-la na ciência, e pior é que muito do que é conhecido a partir da pesquisa não é aplicado na prática, ou seja, e muito da evidência que eu fui encontrando, eu não a vejo depois retratada na prática, e isso é algo que nos deve preocupar, porque os utentes merecem receber as intervenções mais eficazes possíveis, ou seja, trabalharmos baseado na evidência, não é só porque eu gosto de investigação ou deixo de gostar, mas que é um princípio ético onde eu devo basear as minhas intervenções, e diz ali a Mafalda que os malditos sabem que nós ainda não sabemos, não é? E muitas vezes os doentes não imaginam que aquilo que estamos a fazer não está baseado em grande coisa, mas simplesmente porque ouvi dizer. Mas existe outra forma, neste caso há uma enfermagem que é baseada na evidência, que são cuidados de enfermagem que conjugam a melhor evidência científica disponível com a perícia clínica. Então, em relação à dor irruptiva,
Eu, quando comecei a pesquisar o que é que se tem estudado ultimamente, e tem-se estudado muito, é uma área em grande expansão, também muito relacionado com as novas formulações de opioides disponíveis e que vamos ter mais, com certeza, no futuro, eu fui ver o que é que havia e utilizei a palavra que mais via nos artigos, que era a controvérsia. E então chamei-lhe assim, exatamente, que é a controvérsia e o início da controvérsia, e sabemos, como a doutora Alice já disse, que a dor irruptiva foi descrita pela primeira vez em 1990, pelo Portnoy e Wegener, como uma dor de aparição espontânea e idiopática, não relacionada com uma pauta analgésica determinada, nem a funções ou movimentos corporais. Foi uma definição muito importante à época, mas começou logo a ser amplamente discutida. Por exemplo, a Task Force da Cancer Pain, da IASP, começou a estudar de imediato o que é que se sabia sobre isso e encontrou grandes diferenças na nomenclatura, e isso mantém-se até hoje. Nós, se quisermos fazer uma revisão sobre dor irruptiva, é complicado, porque vão desaparecer termos diferentes. Por exemplo, em termos anglo-saxónicos é o breakthrough pain, e é isso que nós vamos encontrar. O termo episódico e transitório a ser muito utilizado na França, na Alemanha, na Itália e na Espanha. O debate semântico mantém-se, com a reunião de consenso da Associação Europeia de Cuidados Paliativos em 2002 a assumir e introduzir estes termos episódico e transitório. Apesar disso, a revisão que foi feita pelo próprio Portnoy junto com o Mercandante, que é um médico italiano muito conhecido e que lidera uma equipa que investiga muito a dor irruptiva, eles, foi interessante, fizeram uma revisão em 2016 sobre o que é que tinha acontecido desde desta primeira definição e concluíram que o breakthrough pain continua a ser o termo mais utilizado. Além disso, sabemos hoje, surgiu uma nova definição, que é a exacerbação transitória da dor que ocorre espontaneamente ou em relação a um gatilho específico previsível ou imprevisível, apesar da dor basal ser relativamente estável e adequadamente controlada. E é normal, é atualmente a definição amplamente aceite. Sabemos, como a doutora Alice já disse e a enfermeira Raquel, que atinge um pico de gravidade em 5 minutos de início e pode durar de 30 a 60 minutos, até nisto a investigação não é taxativa, mas a controvérsia mantém-se uma vez que se encontram casos de exacerbações transitórias de dor oncológica também sem dor basal, e eu, por exemplo, tenho doentes nesta situação, quando a dor basal não está controlada e independentemente do tratamento com opioides. Por isso começam a contestar também esta definição, que continua a ser aceita até hoje, e recentemente um grupo de especialistas italianos, novamente o mesmo grupo que falamos há bocadinho, observou que a dor irruptiva pode ser definida como uma mudança relevante na intensidade da dor até intensidade severa em doentes efetivamente tratados com opioides. E encurtaram a definição e acham que esta deve ser utilizada, presumivelmente em doentes que façam doses iguais ou superiores a 60 miligramas equivalentes de morfina oral por dia. Ou seja, eles consideram que em doentes que não façam este tratamento não se pode considerar dor irruptiva. Mas, como eu vos digo, a discussão continua e não será com certeza a última definição que vamos ver disto. A evidência o que diz é que a apresentação clínica da dor irruptiva é heterogénea, por isso é complexa, está bem? Mas podemos concluir que é uma dor aguda e transitória em doentes com dor basal tratada com opioides. Pode-se apresentar das 3 formas que a doutora Alice já disse, por isso também não vou repetir. Está frequentemente relacionada com a dor oncológica, sabemos que afeta até cerca de 40% a 80% dos doentes oncológicos globalmente. É mais comum em doentes com tumores não hematológicos. A maior incidência em estadios avançados da doença oncológica, por isso em cuidados paliativos vamos encontrá-la com muita frequência, e normalmente a fisiopatologia da dor irruptiva é idêntica à da dor oncológica basal, ou seja, podemos dizer que tem uma fisiopatologia, mas nada disto está completamente comprovado, segundo os tecidos lesionados e a descrição da dor. Por isso podemos ter uma dor irruptiva nociceptiva visceral, uma dor irruptiva nociceptiva somática, neuropática, mista, ou seja, há estudos que apontam para isso e que poderá ajudar no seu tratamento, mas ainda não são completamente conclusivos. E geralmente atinge o pico de intensidade em 5 minutos, já falamos sobre isso.
Há também muita controvérsia na escolha do tratamento farmacológico. Há estudos que dizem que o fentanil por via sublingual e via transmucosa oral tem demonstrado eficácia, como nós sabemos e por isso o utilizamos, mas a utilização do fentanil sublingual em baixas doses reduziu substancialmente a intensidade, frequência e duração dos episódios de dor irruptiva, e isto é do estudo do Cavidiopal de 2022, é um estudo espanhol bastante interessante. Depois também algo a considerar nos estudos é o contexto e a cultura em que eles são feitos, não é? O fentanil transmucoso demonstrou eficácia no controle de episódios de dor irruptiva em doentes tratados com opioide, com o impacto positivo na qualidade de vida e no funcionamento físico e emocional. A administração por via nasal de fentanil permite uma rápida absorção e é uma alternativa válida nos doentes com mucosite, xerostomia, náuseas e vômitos, e vários estudos têm revelado que pode ser considerado o tratamento de escolha para a dor irruptiva. Muitos estudos dizem que é o tratamento para a dor irruptiva. Atenção que encontrei alguns estudos, não coloquei aqui porque senão ficaria muito extensa, estudos feitos de impacto das várias formulações nos doentes e na preferência dos doentes, e o fentanil por via nasal é o menos escolhido, ou seja, é o que os doentes consideram mais desconfortável. Há doentes a referir sensação de queimadura, e se formos para a população pediátrica, as crianças não o querem de todo, está bem? E é o menos aceito. Por isso isto poderá ser um problema se viermos daqui a uns tempos a considerar que é o mais eficaz e o preço reduzir, e depois termos doentes que não querem fazer medicação porque não é confortável. Por isso, diferentes formulações de opioide fentanil são os medicamentos mais prescritos para a dor irruptiva globalmente, e é interessante ver que também muda consoante o local onde estamos. Este estudo é um estudo interessante para vocês se quiserem consultá-lo, mas eu trago-vos só este gráfico e outro que temos mais à frente. Eles foram ver a quantidade de vezes que era prescrito o fentanil de ação rápida comparado com a morfina de ação rápida e outros fármacos, e concluíram que o fentanil de ação rápida é o mais prescrito globalmente em todas as unidades, mas muito mais prescrito aqui, não sei se vocês veem eu a apontar com o rato, não sei se vê, em unidades de cuidados paliativos comparado com unidades de dor ou unidades de radioterapia oncológica. Aqui, por exemplo, a administração de morfina oral já sobre aos 16,7%. A escolha das formulações com fentanil ainda é motivo de controvérsias grandes. É claro que a molécula é sempre a mesma, mas os produtos possuem diferentes perfis farmacocinéticos e disponibilidade que podem fazer a diferença em situações clínicas individuais. E isto é importante para um aspecto que vamos ver para a frente, que tem a ver com a segurança da administração destes fármacos. Por isso, as diretivas da ESMO recomendam o uso dos ROS, que são os Rapid Onset Opioides, como primeira escolha para o tratamento da dor irruptiva imprevisível de início rápido, e isto tem um nível de evidência 1 de grau de recomendação A, por isso completamente recomendado, e sugere limitar os opioides como a morfina para o tratamento da dor previsível. Aqui é que o nível de recomendação já não é A, estamos a ver que é um nível de recomendação B, por isso assumirmos de imediato que o fentanil é o melhor fármaco, não há evidência que o demonstre, está bem? E por isso também a OMS, ou seja, poderíamos considerar o mais alto nível de recomendação, diz-nos que não há evidência clara de ser mais eficaz a administração de fentanil em comparação com a morfina para a dor irruptiva, e por isso a OMS não o recomenda neste sentido. Porquê? Tem muito em linha de conta o preço que os fármacos têm, por exemplo, a morfina comparado com o fentanil é muito mais dispendioso, e temos aquele problema que dizia a doutora Alice e a enfermeira Raquel muito bem, que podemos estar a administrar fármacos que quando inicia a sua ação a dor até já desapareceu, e por isso se compararmos o fentanil com a morfina sublingual e não a morfina oral, que esse é um dos graves vieses dos estudos que são encontrados, o fentanil ser melhor já tem muito pouca evidência. Por isso, na ausência de evidências, a escolha de um medicamento específico deve depender da acessibilidade, dos custos, da facilidade de administração e também da escolha do doente. Não é? Se o doente está habituado a tomar, por exemplo, o Abstral e quer continuar a tomar o Abstral, não é porque a OMS não recomenda essa utilização que se deve mudar.
A NICE, ou NICE, não sei bem, eu acho que é NICE, porque isto é do Reino Unido, que emite sempre recomendações muito importantes a ser seguidas, diz que nos doentes em cuidados paliativos, a primeira linha de tratamento, isto foi a última atualização foi em 2016, a primeira linha de tratamento para a dor irruptiva em doentes que já tomam opioides deve ser a morfina da ação imediata, como primeira linha de medicação. E que ele dizem mesmo, vejam no 1.1.15, que não devemos oferecer fentanil de ação rápida como primeira linha de medicação em doentes que já tomam opioides. Eu acho que isto tem a ver com algumas questões relacionadas com a segurança, que nós vamos falar a seguir do que tem acontecido no Reino Unido e nos Estados Unidos. A evidência revela que os preparados de fentanil transmucosa sublingual são mais eficazes que o placebo, mas a comparação direta com a morfina per-os ou entre si, ou entre várias preparações de fentanil é muito limitada. Por isso a seleção cuidadosa dos doentes, o treino, a titulação e a monitorização são necessários para garantir o uso ideal e as características farmacocinéticas dos produtos variam e não são intercambiáveis. Também. Por isso, e também há tantas questões em relação ao fentanil, porquê? Já há estudos que mostram que pode haver... ou seja, os estudos farmacocinéticos de administração repetida de derivados de fentanil ou de produtos transmucosos é limitado. Ou seja, não sabemos muito bem o que é que acontece quando os doentes tomam estes fármacos muito tempo, mas há estudos, e eu tenho aqui os nomes dos fármacos dos que existem nos Estados Unidos, porque estes estudos são americanos, depois já vos digo o que é que corresponde em Portugal. A administração, por exemplo, de 3 doses únicas do Onsolis veio mostrar que em intervalos de 1 hora resultar numa concentração plasmática máxima 3 vezes maior do que após uma dose única, ou seja, há efeito de acumulação. Na mesma forma, repetir uma dose de Lasanda após um período de 1 ou 2 horas aumenta significativamente a concentração plasmática máxima, mas não quando administrado com 4 horas de intervalo. Estão a ver que a Lasanda é o nasal e o Onsolis será o penso adesivo bucal, ou seja, também transmucoso. A acumulação de fentanil pode ocorrer com uso regular, por exemplo, o Fentora, que é o sublingual, foi administrado a cada 6 horas, o estado de equilíbrio é atingido e a concentração plasmática máxima tornou-se o dobro da dose ideal. Assim, mesmo quando uma dose eficaz e tolerável é identificada por meio de titulação, temos que ter em conta esta possível acumulação e a ocorrência de efeitos indesejáveis. E depois também saber que os doentes recrutados para os estudos apoiados por patrocinador, porque estes estudos normalmente são feitos pelas farmacêuticas, não é? Quando há a introdução do produto, e este estudo é engraçado porque foi feito por Ty Cross já em 2012, ou seja, tem 10 anos, mas é muito atual, e ele chama-nos esta atenção, quando virem um estudo do novo fármaco, neste caso de um fentanil que apareça, vão ver a quem é que o estudo foi feito, porque normalmente são pacientes relativamente jovens, com um bom status de desempenho, ou seja, com um ECOG ali, um ECOG entre o 0 e o 2, sem comprometimento renal ou hepático, que tomam previamente doses regulares programadas de um opioide equivalente a 160 a 280 miligramas de morfina. Ou seja, viram há bocadinho que o estudo Maracandante considerava que o doente que tomava opioide era acima dos 60, estes são doentes que tomam doses substanciais de opioides e por isso talvez o efeito de acumulação não seja tão evidente aos efeitos secundários. É interessante porque naquele estudo que eu vos mostrei atrás, eles foram ver a maioria dos doentes que apresentavam dor irruptiva e vejam que vocês conseguem ver, a maioria está aqui num ECOG de 2 e para cima, e com Karnofsky temos aqui a maioria dos doentes com Karnofsky 70%, ou seja, doentes com estado de declínio com uma dor mista, a maioria, por isso com estado de declínio já acentuado, em que se calhar aqueles estudos que foram feitos não são aplicados aqui. Mais grave, em 2007, após relatos de overdoses e mortes nos Estados Unidos, e vocês ouviram falar muito sobre isso, até mais recentemente toda a controvérsia relacionada com os opioides, a FDA nos Estados Unidos emitiu um alerta de segurança sobre o uso do Fentora, que é o fentanil sublingual, e descobriram o que é que contribuiu para estas overdoses. A seleção imprópria dos doentes, por exemplo, não tolerantes a opioides ou doentes com dor aguda, como dizia a doutora Alice, se calhar doentes deram um pontapé a uma canelada e são prescritos opioides. Isto é um problema próprio do contexto dos Estados Unidos. Em Portugal, espero bem que isto não aconteça em lado nenhum, penso que não. Prescrição de dose errada,
excedendo o uso máximo recomendado e a substituição de produtos, por exemplo, micrograma por micrograma, ao mudar do Actic para o Fentor. Assim alerta-se que estas formulações não são intercambiáveis. O Actic, houve casos de mortes em crianças no Reino Unido, se calhar por isso é que eu vos dizia que saiu aquele protocolo da NICE a dizer que não é a primeira linha, ou seja, eles para segurança deixaram de prescrever, e por causa exatamente dessa história do lollipop. O lollipop é um chupa-chupa, o Actic inclusivamente tem açúcar na sua constituição, por isso a criança prova aquilo e é possível continuar a chupar. Por isso não se deve administrar em doentes virgens de opioides devido ao risco de pressão respiratória severa. Estamos a falar de fármacos que começam numa dose inicial já elevada. Evitar o uso indevido, acidental ou deliberado, instruindo os doentes e cuidadores sobre o uso, armazenamento e descartes. Por acaso é um hábito que eu tenho de perguntar aos doentes, seja com Actic ou com outro opioide, se têm crianças em casa com frequência. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas no Reino Unido, inclusivamente no hospital, os fármacos estão em cofres, os opioides estão em cofres, e o enfermeiro anda com uma chave do cofre e aquilo é conferido ao final do turno, ou seja, eles têm imensos cuidados com isto. Cá não sei se nós não temos os cuidados suficientes, não temos tido muitas situações graves, mas se calhar os nossos doentes têm que ser alertos, e se virmos que são doentes, por exemplo, é o avô que fica sempre com o neto em casa, então veja lá onde é que tem a medicação e pronto. Manter o fármaco intacto ou parcialmente usado longe de crianças, que podem ser fatais, obviamente, se forem consumidos por eles, e qualquer porção que permaneça no cabo deve ser dissolvida em água quente corrente e não deve ser descartada inteira. Por isso, os produtos de fentanil transmucoso devem ser utilizados apenas em adultos com prescrição de opioide forte regular para o tratamento da dor crónica. E aqui estão as várias que o Ty Cross sugeriu. Por exemplo, em doentes nós vemos que o selo transdérmico de fentanil não administrar um doente faça menos de 25 microgramas, e ele tem no seu artigo todos os outros por onde se deve começar. Por causa disto tudo, e eu quando vi isto, eu juro-vos que eu fui ver ao meu serviço, porque eu achava que nós também tínhamos isto nas caixas, não temos. Por causa disto tudo, nos Estados Unidos é obrigatório para poder ser vendido um derivado do fentanil, mas também outro qualquer opioide, uma caixa negra, que está aqui, vocês não conseguem ler, mas podem ver à internet, onde vêm estas recomendações todas, e a primeira que vem logo é que é um fármaco que o pode matar. Não é? Por isso, isto, se nós pensarmos em todos os mitos que nós já temos associados aos opioides, isto está escrito na caixa, mas o FDA foi a única forma que eles consideraram continuar a permitir vender estes fármacos, e é porque consideram que há muitos doentes que beneficiam deles, porque a ideia no início era retirá-los todos do mercado. Imaginem o que é deixarmos de ter disponíveis qualquer um destes fármacos para tratamento da dor nos doentes nos Estados Unidos. Por isso há esta caixa onde eles explicam se tem uma dor aguda, que não resulta de uma dor crónica, se nunca tomou opioides, não tome o que está dentro desta caixa. Também há muita controvérsia no cálculo da dose, não é? E a Raquel já falou nisso. Se nós para os outros opioides temos esta ideia, quase consenso geral, de aproximadamente 1/6, há autores que dizem que é 1/10 para o cálculo da dose de resgate, já perceberam que o cálculo da dose de formulações de fentanil não tem nada a ver com isto, mas continuamos sem saber se esta recomendação que damos de começar pelo mais baixo, depois subir, esta subida que a Raquel explicou, se é certa. Ou seja, não há estudos ainda, e este estudo é do Mercandante de 2016, se isto é assim. Por quase todos os estudos comparativos de preparações de fentanil sustentaram que as doses devem ser tituladas começando com a dosagem mais baixa disponível, mas esta recomendação é de nível de evidência BB, e o Mercandante deve ser muito relacionado com a perícia médica, se deve submeter o seu doente a estar com abstral 100, quando deveria se calhar já começar com o mais alto, não é? Mas não há recomendação, como eu vos digo, para o que devemos fazer. Também controvérsia alerta para a rotação entre formulações de fentanil, não fazer uma rotação numa base de microgramas por microgramas, não é? Principalmente quando estamos a rodar do Actic, e não substituir a prescrição da Actic por outras formulações de fentanil, porque o perfil farmacocinético difere substancialmente e pode resultar em sobredosagem fatal, não é? Por exemplo, a abstral, a Raquel já disse isso, começa sempre no 100, mas, por exemplo, em doentes que utilizavam Actic, deve ser realizado ensino para interromper o uso do Actic, descartar qualquer unidades que estiverem restantes, e depois vejam que um doente que faz
que faz artigo 200, 400, deve ir para o Abstral 100. Vejam se eu fizer uma conversão micrograma por micrograma, seria o 400 da Abstral, e aqui vem o tal risco da overdose. A presença de fatores de risco em doentes para overdose, por exemplo, uso concomitante de depressores do sistema nervoso central, histórico de transtorno por uso de opioides com overdose prévia de opioides. Eu não sei se isso para vocês é muito frequente, a nós já nos aconteceu e ficamos com muito receio dos fármacos que vamos prescrever. Não deve ser impedido, obviamente, o controle adequado da dor, mas se existirem fatores de risco, por exemplo, uma família que tem muitas crianças ou outros contactos próximos em risco de ingestão, pode o médico considerar o acesso imediato à naloxona para overdose de opioides e pode inclusivamente ser prescrito para a pessoa ter disponível em casa. Aqui são os tais dos Estados Unidos, mas dizer-vos que o ACTIC, abaixo dos 16 anos, a segurança e a eficácia não estão estabelecidas, e para o Abstral, o Instanil, que é o nasal, que cá tem outro nome, o Fentório, o Ansolis e o Subsis, que são todos os transmucosos e sublinguais, abaixo dos 18 anos, a segurança e a eficácia também não estão estabelecidas, por isso nenhum destes fármacos tem indicação para pediatria, terão que surgir com outras doses. Depois, não podemos deixar de falar, eu na altura que isto aconteceu, já estava na unidade e tive muito receio quando isto começou a aparecer nos jornais, pensei, pronto, os doentes já não queriam morfina, agora também não vão querer os selos. Parece-me que não foi tão grave assim como eu estava a pensar, mas de vez em quando estas coisas surgem na televisão, muito nas séries americanas, esta conversa do fentanil, e temos que explicar aos nossos estudantes que o fentanil é um potente analgésico, e é utilizado em anestesia. Eu sou daquelas pessoas que já usufruiu de uma epidural com fentanil, ainda bem que ela existe, mas não são essas dosagens que são dadas aos doentes, nem é o fentanil transdérmico que vai causar isto, obviamente se for bem prescrito numa dose correta. Também há controvérsia na frequência da administração. O resumo das características dos produtos vai-nos dizer que devem-se restringir ao máximo de 4 episódios de dor irruptiva por dia, e é isso que nós dizemos aos doentes, pode fazer até 4 por dia, se estiver a fazer os 4 tem que nos telefonar, porque temos que ver, não sei o quê. No entanto, não há razão farmacológica no estudo do Davis para restringir o uso do medicamento opioide de início rápido a 4 vezes ao dia. Por isso é o que eu vos digo, a controvérsia está aberta, não sei muito bem como vamos caminhar para a frente. Em termos às intervenções não farmacológicas, o que nós vamos ver é que em termos de dor irruptiva, pode estar aconselhado a mudança de cúbitos, a reabilitação, visualização criativa, relaxamento, distração, técnicas de estimulação cutânea como o TNS, a aplicação de calor e frio, acupuntura, massagens de pressão, podem ter um efeito positivo tanto na diminuição da percepção da dor e outras técnicas como o biofeedback e a hipnose que podem ser úteis para fornecer ao doente formas de controlar a ansiedade associada àquela dor que apareceu de forma espontânea e assim evitar a percepção da dor. Vamos ver que nas revisões recentes revelam que, embora haja evidência para apoiar a utilização de algumas destas intervenções, os resultados não são consistentes e as melhorias reportadas pelos doentes podem não ser sustentadas ao longo do tempo. Além disso, há intervenções com pouca ou nenhuma evidência que apoiem a sua utilização e algumas podem ser inclusivamente prejudiciais para o doente. De referir também que a investigação sobre a utilização de técnicas ou intervenções não farmacológicas em cuidados paliativos com resultados confiáveis é escassa. Não quer dizer que ela não funcione. O problema dos estudos nesta área é que têm problemas metodológicos graves, com vieses graves, e, por exemplo, há estudos que mostram que têm um efeito muito positivo, mas que depois não vamos conseguir aplicá-los na população de cuidados paliativos, porque não conseguem fazer aquelas sessões de yoga ou aquelas sessões de acupuntura que estão preconizadas. Apesar disto tudo, a Hospice and Palliative Nurse Association reconhece o potencial das intervenções não farmacológicas, chama a atenção que a maioria dos nossos doentes estão interessados em integrá-los no seu plano terapêutico e, devido aos benefícios subjetivos relatados e a falta de danos descritos nos estudos, porque não há estudos a relatar danos graves, então eles recomendam a integração no plano de cuidados dos doentes, desde que prestados por profissionais com formação avançada em cuidados paliativos e simultaneamente peritos certificados na intervenção que vão aplicar, está bem? Por isso há algumas premissas, alguns pressupostos que têm que ser cumpridos.
Independentemente dos avanços recentes no diagnóstico, avaliação e tratamento, a dor irredutível ainda é um desafio para os doentes e para os profissionais de saúde. As abordagens terapêuticas, como eu vos disse, diferem entre países devido à falta de diretivas internacionais uniformes. Os desenhos dos estudos são altamente variáveis entre regiões e, como resultado disto, e por outros motivos também, quase 50% dos doentes não estão tratados, com uma dor altamente incapacitante e que tem um impacto muito importante na sua vida diária. Para acabar, falei de evidência, que é importante, mas é tão importante. O peso é igual à perícia clínica e é igual aos valores e às preferências dos doentes, e estes 3 fatores é que devem basear a nossa prática, porque o ponto crucial é garantir que a prática baseada na evidência atenda ao que é importante para a enfermagem e que o cuidado não seja sacrificado no altar da evidência científica, não é? Temos um doente que está muito bem controlado com o fentanil e agora porque alguém me disse no webinar que a OMS não apoia nada disto, eu vou retirar o fentanil ao doente. Ou seja, a evidência não é para isso que serve. E se for assim, não se esqueçam que há robôs aí a querer o nosso trabalho, e se for só ir ao computador e ver o que é que os estudos indicam, que é melhor para esta dor ou que é outra, um computador é que vai fazer isso e não os seres humanos. Por isso, para terminar, a prática baseada na evidência serve para quê? Serve para que não aconteça o que aconteceu à Alice, não é? Que chegou a uma altura do seu caminho e dizia que não estava perdida e o gato perguntou-lhe para onde é que ela queria ir. Ela disse que não sabia, estava perdida, e ele respondeu-lhe: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso eu trouxe-vos um bocadinho da luz que nos possa iluminar o caminho para que não andemos aí à deriva, e era isto que eu vos trazia. Muito obrigada pela vossa atenção e pelo convite que o Ricardo me fez. Obrigada. Obrigado, Ângela. Obrigado a todas. Acho que não podia ter mais satisfeito com o resultado deste webinar. Acho que vocês fizeram exatamente aquilo que eu tinha imaginado ao início, deram aqui as várias vertentes que eu achava que era importante transmitirmos, certo? Desde alertarmos para a problemática e o que é a dor eruptiva, os cuidados de enfermagem, um bocadinho mais centrados, se calhar, nesta altura, para estes doentes, como é que devemos ensinar. E atenção, estes ensinos aos doentes também são ensinos a quem não utiliza frequentemente esta medicação. E depois, lá está, aqui o final de também percebermos que o que sabemos hoje, se calhar amanhã já não é bem assim. Temos de estar constantemente em atualização, a rever, a questionar-nos, certo? E à procura, lá está, de estudos que consigam sustentar aquilo que nós vamos fazendo no nosso dia-a-dia. Porque as coisas vão mudando, a ciência está a mudar, coisas novas são criadas. Acho que é importante frisar, lá está, que agora na parte final a Ângela diz-nos aqui algumas coisas que nos assustam, não é? Em alguns aspectos, mas tal como a Raquel disse também na parte dela, é importante também desmistificarmos aqui algumas coisas, ou seja, tudo isto é seguro desde que seja feito por pessoas que sabem o que estão a fazer. E esta é que é a questão principal. E por isso, nos vossos serviços, porque provavelmente muitos que estão presentes, e antes de mais, obrigado pela assistência, temos à volta de 155 palestrantes que assistiram em completo ao webinar, não é? Muitos de vocês, se calhar, não vão trabalhar, não trabalham em equipas de cuidados paliativos ou em equipas de dor crónica. Trabalham em serviços de internamento, até se calhar nos centros de saúde, seja lá onde for. É importante que assegurem que quem está, principalmente numa altura de titulação de dose, de introdução de medicamentos, quem o faz sabe o que está a fazer e como é que é feito. E este foi um dos motivos que me levou a pensar neste webinar, é que sinto que de vez em quando, com estes novos fármacos, e lá está, o Actic, que era muito a ideia do chupa, parece que o chupa não faz mal a ninguém, não é? Pronto, é uma coisa inócua. E como foi aqui demonstrado, se calhar é dos mais perigosos que temos aqui no nosso arsenal, quando o utilizamos sem conhecimento sobre o que é que estamos a fazer, não é? Agora, a prática, lá está, baseada na experiência clínica, na evidência, essa eu acho que é segura, certo? E é por isso que devemos lutar e devemos recorrer às pessoas que têm mais experiência nesta utilização sempre que tivermos dúvidas, mais do que arriscar, e isso então é que pode dar aqui realmente alguns problemas. Finalmente, eu estava aqui um bocadinho a desesperar porque ainda não tínhamos uma única questão, mas agora temos aqui felicitações. Pronto, ok, eu vi só aqui
Eu a pensar que tinha aqui uma questão, mas eram felicitações. Muito obrigado, em nome de todos. Fomos muito claros, não é? Não sei se entre vocês há algum comentário que queiram fazer, alguma coisa que queiram partilhar. Há um aspecto que eu gostava de sublinhar, é que, para quem não está muito habituado a lidar com este tipo de fármacos, é muito importante ouvir aquilo que foi dito e saber que os medicamentos, todos eles, sejam estes, sejam outros, têm características, têm fazem coisas boas, mas têm efeitos secundários. E é extremamente importante, primeiro, conhecer a farmacologia dos medicamentos. Não basta se ouvir o que é que disse o delegado de informação médica, por muito boa formação que ele tenha. É muito importante nós sabermos a farmacologia dos medicamentos, sabermos o estado da arte em relação ao que é que se passa nas várias publicações, e estando atentos, e aquilo que dizia a Ângela Simões é extremamente importante, as coisas estão sistematicamente a evoluir. Todos aqueles autores, e obviamente graças à minha idade, eu sou da idade do Mercadante, eu conheço o Mercadante desde que ele começou a trabalhar nesta área, que foi na mesma altura que eu, foi nos anos 90, e portanto fui assistindo às discussões até dele com o Andrew Davis, que têm posições muito opostas precisamente na questão da administração da medicação na dor irrepetível, e é muito importante aprender com as discussões que esta gente tem, porque eles sim investigam, nós dedicamos-nos muito mais à clínica e não, infelizmente não nos é dado tempo para a investigação, ao contrário deles. E é muito importante saber o que é que eles nos dizem, a evolução que o pensamento deles tem tido, e termos a humildade de, quando não sabemos, perguntar a quem sabe, e quando não sabemos, irmos ver onde está escrito, ir ler as orientações do NICE, ir ao up-to-date, ir a todas as bases que neste momento são tão fáceis de aceder, para obtermos informação. Mas para isso precisamos ter a humildade de saber que não nascemos ensinados, precisamos estudar, precisamos de avaliar cada doente como uma pessoa diferente. Não há, como disse a Raquel, isto não é chapa 3, para cada doente nós temos de avaliar qual é a melhor solução para esse doente, e tentar adaptar àquela pessoa qual é a sua solução. E, portanto, esta posição da nossa parte, esta atitude de humildade da nossa parte, mas também de constante procura da nossa parte, é fundamental. E depois puxava um bocadinho a brasa à sardinha, que é o Dia Nacional do Enfermeiro, mas não, isto costuma ser muito dito acerca da prática médica, mas que eu acho que também se aplica muito à vossa prática, ou melhor, aplica-se completamente à vossa prática e não exclusivamente à prática médica. É a prática da medicina, com M grande, é uma arte. Não basta ter conhecimentos, é preciso ter sensibilidade, é preciso aprender a olhar, é preciso aprender a executar. Portanto, é uma arte que todos nós temos de aprender, não basta estudarmos e lermos o que está no livro. É muito mais do que isso, e sobretudo temos de o fazer em conjunto. Os vários grupos profissionais em conjunto aí conseguirão adaptar e fazer de facto essa obra-prima, que é o conseguir controlar a dor e o sofrimento de um doente. Obrigado, doutora Alice. Concordo, assino por baixo. Mas eu acho que ao início ias dizer alguma coisa, Raquel, foi só impressão minha. Não, achei graça porque realmente isto foi tudo seguidinho e completámos umas às outras, e achei curioso a Ângela falar sobre
o ACTIC, e realmente muito importante essa parte do ensino que é feito, e alertar, não é? O diluir aquilo que não se usa, alertar para a utilização nas crianças, porque cheira a morango e os doentes dizem que é doce, portanto é mesmo isso. Portanto, faltou na minha apresentação, fiquei ali a meio e a Ângela completou, portanto achei que isto esteve realmente muito alinhadinho. Ora, acho que não podíamos ter sido mais pontuais em termos de tempo, são 8h30. Não tivemos perguntas, tivemos aqui vários agradecimentos a todas as palestrantes, que as apresentações foram muito úteis e excepcionais, e aqui sou eu que assino por baixo nestes agradecimentos pela vossa presença. Muito obrigado por terem estado aqui no final de tarde do Dia Internacional do Enfermeiro connosco, e não tenho mais palavras para vos agradecer. A todos os presentes também, esperem que acho que chegou mais uma. Não, continuam a ser agradecimentos. O que é que eu ia dizer? Muito obrigado a todos também que estiveram a assistir. Espero realmente que todos tenham achado que isto foi uma mais-valia e que este final de tarde foi bem aproveitado. E um feliz Dia Internacional do Enfermeiro para todos. Muito obrigado. Obrigada. 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 Uma boa noite para todos. Obrigada.